E aí pessoal, seguindo as nossas resoluções aí do capítulo 1 de eletrodinâmica, né, envolvendo corrente e resistência elétrica, faremos a questão 17 do módulo, que é uma questão que se refere exclusivamente à corrente elétrica. Ela fala de um capacitor, a gente vai estudar capacitores ainda, que são equipamentos que armazenam cargas e consequentemente a energia elétrica, e esse capacitor vai descarregar, vai fornecer essa carga para um resistor funcionar. E nessa descarga, a corrente ela é variável. Nós temos na questão um gráfico de corrente pelo tempo, corrente em miliamperes, o tempo em segundos, e o gráfico mostra uma corrente inicial de 4 miliamperes, lembrando que mili quer dizer 10 a menos 3, importante isso, hein? Cuidado nas continhas, e essa corrente vai diminuindo até chegar a zero, onde o capacitor se descarrega completamente, e isso vai gastar 7,2 segundos, tá? Nesse processo, a questão dá o valor da carga elementar, a carga de um elétron, 1.6 10 a menos 19 coulombs, e pergunta a ordem de grandeza, vou explicar o que é isso no finalzinho da questão, ordem de grandeza do número de cargas que se move nesse fluxo de corrente para o que o capacitor fornece para o resistor, tá? Então, para resolver essa questão, nós devemos pensar o seguinte: N e E, esse produto N e E, nos dá a carga em questão. Mas nós temos um gráfico, pessoal, de corrente pelo tempo. Aí nós lembramos a definição matemática de corrente, né? Corrente, de uma forma geral, carga pelo tempo, corrente média, carga pelo tempo. Mas aí, galera, nós temos uma corrente variável, e aí nós lembramos uma propriedade matemática que diz assim: se eu passar esse tempo multiplicando, a carga é corrente vezes tempo, e esse valor de corrente, como eu já falei, é uma corrente variável. Que valor, velho? Eu vou colocar aqui nesse meu cálculo. Aí é que vem aquela informaçãozinha do gráfico, de alguns gráficos, onde nós temos nessa forma uma multiplicação de duas grandezas, e essas duas grandezas estão esboçadas no gráfico, e portanto dessa forma eu vou calcular a área do gráfico para ter como resposta a grandeza de origem. Essa grandeza, pessoal, é a carga. Toda vez que tivermos uma formulazinha que é uma multiplicação de A com B e a resposta dá C, gráfico de A com B, a área vai dar essa resposta C. Tá? Então, gráfico de corrente e tempo, a área vai dar a carga. Dessa maneira, eu vou calcular a área de que figura, Vevé? A área deste triângulozinho aqui, ó. Sempre a figurinha com o eixo X. A área desse triângulo, onde a base é esse 7,2 e a altura é esse 4, 10 a menos 3, não esquece disso, tá? Mili, tá? Área do triângulo, portanto, base 7,2, altura 4, 10 a menos 3, base vezes altura, sobre 2. Essa área do triângulo nos fornece a carga. E quem é a carga, pessoal? N vezes E. N eu quero saber, é 1.6 10 a menos 19 coulombs. Lembrando que se eu coloquei no lugar do mili 10 a menos 3, eu estou trabalhando com ampere e com segundo, onde o valor da carga vai ser, a unidade da carga vai ser em coulomb. Muito bem, fazendo a continha, eu vou isolar, portanto, N, que é o que eu quero calcular, né? Já vou dividir 4 por 2, que vai dar 2. 7,2 vezes 2 vai dar 14,4, tá? 14,4 vezes 10 a menos 3, e eu passo isso aqui dividindo 1,6 10 a menos 19. Essa divisão, pessoal, essa divisão do 14,4 por 1,6, eu obtenho como resposta 9. Então eu terei aqui, ó, 9, e na potência de 10, o 10 a menos 19 sobe sobe com um expoente positivo, né, 19, menos 3, 16. 9, 10 a 16. Mas, Vevé, as alternativas estão todas em potências de 10, as respostas, né, para eu poder marcar qual a opção correta. Por quê? Aí vem o conceito de ordem de grandeza. Ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima da sua resposta. E para eu saber como é que funciona isso, eu vou pegar a minha resposta em notação científica. Ela está em notação científica porque
Porque antes da vírgula aqui, só tem um algarismo e ele não é o zero. Tem que ser de 1 a 9. Então 9, 10 a 16 já está em notação científica. Eu pego esse número 9 e vou compará-lo com 5,5. Como assim, Vedé? 5,5. A questão é o seguinte. Para você escrever notação científica, esse número aqui, ele tem que ser compreendido entre 1 e 9,999, quase 10. Entre 1 e 10, arredondando. E de 1 a 10, a metade é 5,5. O que implica dizer que 5,5 vai ser nosso valor de referência. Caso a sua resposta tenha esse número abaixo de 5,5, você vai responder a potência de 10 de acordo com como ela está escrita. Por exemplo, se aqui fosse 4, 10 a 16, 3, 10 a 16, num número que fosse abaixo de 5,5, a resposta seria 10 elevado a 16. Mas se tiver acima de 5,5, por exemplo, 9 é acima de 5,5, você vai responder a potência de 10 acrescentando 1 ao expoente desta potência. Por exemplo, para essa questão, 9 é maior que 5,5, então esse valor 9, 10 elevado a 16, tem como ordem de grandeza 10 elevado a 17. 16 mais 1. 10 elevado a 17. Porque 9, 10 a 16 está mais próximo de 10 a 17 do que de 10 a 16. Então a resposta que você deve procurar é essa, 10 elevado a 17, que está na letra A dessa questão 17. Tá bom? Questãozinha aí básica, um pouco mais matemática do que conceitual, né? Mas é uma questão básicazinha importante sobre corrente elétrica. Beleza?